Vamos abrir João, capítulo 9. Agora fazendo a leitura a partir do versículo 13. João, capítulo 9, versículo de número 13. Vamos orar antes de nós começarmos essa leitura. E em seguida a gente já vai para o que interessa. Oremos. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Queremos ser gratos ao Senhor por nos trazer até aqui, pelo privilégio de podermos adorar o Teu nome. Isso é certamente razão de nós nos alegrarmos, porque nós não merecíamos. Nós não merecíamos que o Senhor se voltasse para nós com um olhar de misericórdia, de graça. Nós não merecíamos o Teu cuidado sobre as nossas vidas. E o Senhor nos deu tudo isso e ainda nos deu o privilégio de poder reconhecer isso e cantar louvores. Isso é um milagre. É um milagre que o nosso coração, de alguma forma, possa se voltar para o Senhor em gratidão e adoração. Nós pedimos que o Senhor nunca permita que isso saia de nós, que haja sempre no nosso coração um desejo cada vez mais profundo de adorar o Teu nome. Nos abençoe enquanto estudamos a Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. João capítulo 9, versículo 13, diz assim: Levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego. Era o sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhe respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mais uma vez, né? Isso aparece aqui no Evangelho de João. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntou ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que lhe abriu os olhos? Que é profeta? Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: este é o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem e falará por si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vos disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito, mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus o que tinha expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem és, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos.
alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis: Nós vemos, subsiste o vosso pecado. Deus abençoe a sua palavra. Este provavelmente é um dos milagres mais conhecidos de Jesus, provavelmente é um dos milagres mais impressionantes, e é um milagre que, de uma certa forma, tem a ver com a vida de todos nós. Primeiro louvor que eu aprendi na minha vida, segundo a minha mãe, né? Eu tinha 5 anos, ela me levou para uma Assembleia de Deus, lá em Missão Velha, e a dona Raimunda me ensinou um louvor. O louvor era cegueira e vista. Ó quão cego eu andei, e perdido vaguei longe, longe do meu Salvador. Tanto as pessoas que escreveram hinos sobre esse evento, como as pessoas que escreveram pregações e pregaram nesse texto no passado, olhavam para a figura desse cego quase que como um tipo de todo pecador, quase que como uma grande metáfora de todos nós e de que modo o Senhor nos encontrou. A verdade é que quando nós olhamos para a Escritura e nós pensamos na cegueira ou de alguém que não enxerga, é impossível nós não lembrarmos da condição do coração de todo homem longe de Deus. No fim das contas, Jesus utiliza esse milagre para trazer uma verdade profunda, que é: nascemos cegos, e nascemos cegos sem conseguir enxergar aquilo que de fato importa nessa vida, e só temos condições de ver e observar a luz do Senhor se Ele nos abrir os olhos. No fim das contas, todo pecador que olha para Cristo e reconhece Cristo como a luz do mundo é alguém que um dia encontrou o Senhor, o Salvador, e o Salvador lhe abriu os olhos. Se qualquer um de vocês, hoje à noite, cantou louvores a Deus dizendo: Eu te adoro, dizendo que graças te damos porque o Senhor veio e morreu naquela cruz e nós adoramos o Senhor e dizemos que o Senhor é grande. E se você fez isso em espírito e em verdade, como diz o Senhor lá em João 4, você só pôde fazer isso porque um dia o Senhor lhe encontrou, abriu seus olhos, lhe tirou da cegueira espiritual e lhe fez enxergar quem é Jesus Cristo. E um dia você se prostrou a Ele, e então a sua alma encontrou paz e descanso. A experiência desse cego, portanto, ela é meio que uma ilustração da experiência e da vida de todos nós. O texto ele é dividido em 3 partes, né, pelo menos. A primeira parte é o milagre em si, do versículo 1 até o versículo 12. Depois, do versículo 13 até o versículo 34, você vai ter esse interrogatório dos fariseus com o cego e os pais do cego, que chega a ser até engraçado, né? Tem uma hora que os pais dos cegos dizem assim: rapaz, ele tem idade, ele é um homem já. Ele responde, ele sabe dizer se ele era cego ou se ele não era. E os fariseus insistindo, tentando achar alguma brecha para dizer que o milagre não aconteceu. E no versículo 35 ao 41, Jesus faz uma espécie de aplicação do milagre, tanto para os fariseus como para aquele homem que estava cego. E, portanto, nós vamos tentar ver algumas lições nesses 3 blocos, né? Primeira, pensando no milagre. João descreve o milagre como sendo um milagre extraordinário. E a razão que ele vai dizer que é extraordinário, ou nós vamos ver isso como uma coisa fora do comum, é porque João faz questão de dizer que ele era cego desde nascença. João faz questão de dizer que os pais testificaram acerca da cegueira dele, e João faz questão de mostrar para nós, no discurso dos fariseus com o cego, que um fato desse só poderia acontecer se Cristo de fato fosse Deus. Então ele está mais uma vez aqui enfatizando a ideia de Jesus Cristo como Deus, capaz de operar milagres, capaz de realizar coisas extraordinárias. No versículo 3, talvez uma coisa importante que já foi citado no Evangelho de João e que reaparece aqui, é a relação entre sofrimento e pecado. Os discípulos perguntaram, né? Quem foi que pecou? Né, no versículo 2. Seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E aí o tema, de novo, do pecado e da relação do pecado com o sofrimento aparece mais uma vez. Dessa vez Jesus vai dizer que nem sempre. Esse homem não pecou e a sua cegueira não tinha a ver com um pecado específico que ele tivesse cometido, mas apontava para aquilo que Deus estava prestes a fazer na sua própria vida.
mostrando uma vez mais que o Senhor é soberano sobre os nossos dilemas. Toda vida que você olhar um milagre na Escritura, cada vez que você perceber Deus conduzindo a vida de alguém fora do normal na Escritura, relembre da soberania de Deus. Lembre de como Deus conduz o sofrimento, a dor, as experiências trágicas, por exemplo, que a mulher samaritana viveu na sua vida, as coisas que foram acontecendo e o Deus soberano conduzindo todas essas coisas até um ponto em que a glória de Deus se manifesta. Isso é tão bonito, porque até naquela passagem da mulher que é pega em adultério, quem é de nós que não pode dizer que Deus utilizou, né? Não é que Deus é autor do pecado, mas que Deus, de alguma forma, até as tragédias e o pecado daquela mulher ter sido pega em flagrante, levado aos pés de Jesus, então ela tem um encontro com o Salvador. Até as nossas falhas não estão fora do controle de Deus quando Deus deseja realizar alguma coisa em nossas vidas. Isso não é diferente na vida desse homem. As mazelas físicas que ele carrega não são suficientes para que de alguma forma Deus não possa agir. Mas Deus age no meio delas e utiliza elas para a glória do Senhor e para que ele revele as suas obras. Quando o milagre acontece, os fariseus questionam esse homem. Primeiro questionam os homens duvidando. Aliás, primeiro questiona Jesus, né? Pelo fato de que aquilo aconteceu no sábado. Mais uma vez a discussão sobre o sábado para mostrar que Jesus era alguém que quebrava a lei. E Jesus já discutiu isso em outros momentos, e aqui também mais uma vez se torna claro que não faz o menor sentido a discussão, porque Jesus estava fazendo bem no sábado. Ele não estava quebrando a lei de forma nenhuma. Mas qual é o dilema na cabeça dos fariseus? E por que surge uma discussão? Porque o dilema é: ou esse homem é um pecador fajuto e mentiroso, ou esse homem de fato vem de Deus. Porque é impossível que um cego torne a ver. Na cabeça deles, esse é o grande dilema. E qual é o grande dilema deles? É um dilema de fé. Eles não conseguem, não é que eles tenham dúvida só que Jesus fez. No fim das contas, à medida que as coisas vão acontecendo, vai ficando claro que Jesus fez um milagre. A questão não é ter provas. A questão é, eu não quero crer. Eu não estou disposto a reconhecer que esse homem que está curando, operando milagres, fazendo coisas extraordinárias, e que eles já sabiam quem era Jesus, estão se fazendo de doido, eles sabem que é o Senhor, mas eles não querem se render ao Senhor. E a John MacArthur, ele diz uma coisa interessante sobre isso. Ele fala sobre a incredulidade determinada, né? É aquela coisa que existe no coração de alguns homens e mulheres, de endurecer o seu coração para Deus. E não adianta você discutir, não adianta você mostrar provas, não adianta você dizer, não adianta você falar, o seu coração está endurecido. E ainda que ele visse um cego enxergando, ele iria tentar encontrar uma outra explicação. Ele tentaria encontrar alguma forma para dizer assim, não foi isso que aconteceu. Não é que ele era cego de verdade, ele teve alguma coisa psicológica, foi uma cegueira momentânea. Ele teve um grande trauma, a cabeça dele ficou meio perturbada, aí ele parou de ver. Mas depois que ele teve uma paz, tal, alguém trouxe uma conversa legal, aí ele começou a enxergar. John MacArthur vai dizer que ele vai dar 5 características dessas pessoas com seus corações endurecidos e que vivem numa incredulidade deliberada. Primeiro, a incredulidade deliberada, ela determina falsos padrões. Ela faz uma associação equivocada entre aquilo que o Senhor faz e diz com a realidade. Ele nega a realidade a fim de que essa realidade possa caber dentro da sua lógica, dentro do seu pensamento ou dentro da sua religião. Deus se revela, Deus mostra, a verdade está clara diante dele, mas ele nega a verdade, criando um falso padrão para fugir daquilo que Deus falou. A incredulidade sempre requer mais evidências, mas cada vez que as evidências aparecem, elas nunca são suficientes. A incredulidade faz pesquisas tendenciosas sobre uma base puramente subjetiva. A incredulidade rejeita os fatos e a incredulidade é egocêntrica. Ela está voltada para si. Ontem eu estava conversando com o João Vitor, a gente estava falando sobre isso, né? De que modo que a gente discute, conversa com pessoas que não creem e tal. Eu disse, João, tem um momento na vida que você não tem como ficar o tempo todo oferecendo lógica e razão humana para pessoas que não querem ter lógica e razão. Elas simplesmente rejeitam a verdade do Senhor
E se o Senhor aparecer para elas, é capaz delas dizerem que estão tendo uma alucinação. No fim das contas, é assim que o coração endurecido faz com a palavra de Deus. Ele simplesmente rejeita a palavra de Deus, cria para si um Deus que é sua própria razão, sua própria vontade, sua religião, os seus próprios conceitos, e eles só vão aceitar Deus se Deus se render a essas coisas. O problema é que Deus não se rende a essas coisas. O problema é que Cristo não cabe dentro do farisaísmo. Cristo não cabe dentro daquilo que os seus inimigos queriam que ele fosse. Ele se apresenta como superior a todas essas coisas, enquanto que, e isso vai ser a aplicação final, mas enquanto que eles se percebem como iluminados e pessoas que veem, no fim das contas, eles que estão em trevas. E aquele homem humilde que não tem nenhuma razão, além do fato de que viu Cristo fazer alguma coisa e confiou, é que está vendo no fim das contas. Nós precisamos lembrar disso. Que a dureza do coração dos homens fazem com que eles permaneçam na sua cegueira. A incredulidade vai sempre buscando uma coisa a mais para dizer assim, eu não quero me render. Me prove que Jesus lhe curou. E ele diz, Jesus me curou. Então ele diz, pois chame os pais. Pode ser que ele esteja mentindo. E os pais vêm. E a cena é engraçada. Quando os pais chegam, os pais com medo, de serem expulsos da sinagoga, a expulsão da sinagoga significava que a pessoa, se tivesse um comércio, não venderia mais para o seu povo, se tivesse passando necessidade, não receberia mais ajuda de nenhum do seu povo, não poderia mais participar das reuniões, da comunhão com o seu próprio povo, era uma exclusão completa da sua vida social. Os pais têm medo disso. E eles dizem, eu não sei de nada, eu só sei que ele era cego e eu sei que ele está vendo. Mas não me pergunte como foi que isso aconteceu e quem foi que fez. Pergunte a ele tem idade e falará por si mesmo. Que pais legais, né? Tipo assim, jogou o cara na fogueira e caiu fora. Tipo assim, é ele, deixa que ele responde. Qualquer coisa expulse ele, não nos expulse. Isso disseram seus pais, versículo 22, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. E aqui talvez tenha uma lição e aplicação para nós, ou uma pergunta, um lembrete, do porquê que muitas pessoas também não confessam o Senhor. Elas não confessam por medo. Elas não confessam por medo. Há muitos que reconhecem ser Cristo o Senhor. Elas olham para ele e dizem, isso faz total sentido. Esse livro é real, esse livro é verdadeiro. As coisas que esse livro fala faz completo sentido. Mas eles têm medo de se voltar para o Senhor. Eles têm medo de serem expulsos da sua sinagoga. Eles têm medo da rejeição dos seus pais. Eles têm medo da rejeição dos seus amigos. Eles têm medo de parecerem estar tomando uma decisão equivocada sobre a sua vida. Eles têm medo de serem confundidos com esse povo que parece esquisito, esse povo que serve Jesus Cristo. E por medo, eles acabam não confessando o Senhor e Salvador. O problema é que Apocalipse diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Quem são os tímidos em Apocalipse? São os covardes. São os que olham, sabem quem o Senhor é, reconhece as verdades bíblicas acerca de Cristo, mas a covardia lhe impede de seguir o Salvador. A covardia tem sido um dos instrumentos que Satanás mais tem utilizado para impedir que pessoas passem pela porta que é Jesus e vivam suas vidas para a glória de Deus. Se de alguma forma qualquer um de nós aqui tem vivido em covardia, sem ter coragem de abandonar a sinagoga e ser confundido com o discípulo de Jesus Cristo, lembre-se que do mesmo modo que você se envergonha e rejeita o Senhor, aqueles que rejeitam o Senhor um dia serão rejeitados por Ele. Que a sua alma não tenha que passar por alguma coisa tão trágica como essa. O Senhor não lhe reconhecer como um daqueles que viveu a sua vida para a glória dele. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Então,
chamaram o homem uma segunda vez. Quando chamaram, até o cego perdeu a paciência. No versículo 26, perguntaram se é pecador, e ele responde, né, no versículo 25, se é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei, que era cego e agora vejo. O que é que eu preciso para confessar Jesus Cristo? Quanto de conhecimento bíblico e teológico eu preciso para confessar o que Cristo fez na minha vida? Se a covardia é uma das coisas que nos afasta do Senhor, essa coisa que nós temos às vezes de que eu preciso de muito conhecimento para testemunhar de Jesus, é um dos empecilhos que tem de nós sermos verdadeiros testemunhos do Senhor. Dar um testemunho correto acerca do Senhor. Eu não sei explicar muito bem Trindade. Eu não sei falar muito bem sobre salvação. Eu não sei explicar a ordem da salvação que os teólogos falam. Eu não sei dizer de que modo que acontece a salvação no coração humano. Não me peça para explicar necessariamente, porque eu cheguei agora na igreja, como é que é o novo nascimento. Eu não sei nada desses conceitos teológicos. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Talvez todos nós aqui já saibamos o suficiente para testemunharmos do Senhor para alguém que perguntar por que fazemos o que fazemos, por que vivemos da maneira que vivemos, por que decidimos agora viver a vida com mais proximidade com Deus do que vivíamos antes. E você talvez não saiba dizer teologicamente por quê. Mas eu creio que todos nós temos condição de dizer assim, cara, minha vida era assim e depois que eu comecei a andar com Jesus, eu sei que agora as coisas estão assim. E eu acho que é isso que eu quero. Eu não sei dar todas as explicações, mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Nós vemos isso com esse cego, nós vemos isso com a mulher samaritana, que ela conhece o Senhor, não sabe nem dizer exatamente quem é ele, mas sai no meio do mundo dizendo que ele é o Salvador e que conheceu o Messias. Enquanto nós, às vezes com anos de igreja, que já ouvimos muito sobre o Senhor e que já vimos o Senhor fazer grandes coisas na nossa vida, nos encabulamos, né? Na hora de dizer assim, diante de alguém, por que vivemos o que vivemos? Quem é esse que passou a estar na nossa vida? Quem é esse Cristo que nós agora professamos? Eu não sei de muita coisa, mas eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Isso não foi suficiente para aqueles homens e eles continuaram perguntando. Foi aquele que fez? Como ele abriu seus olhos? E ele respondeu, eu já disse, e vocês não entenderam. Ele já tinha dito, né? Ele cuspiu no chão, pegou o lodo, tacou no meu olho. Fui lá, lavei, e agora estou enxergando. Mas eles querem mais. Eles querem ouvir alguma coisa mais sobre o que foi isso. Parece aquelas pessoas que quando você fala que agora anda com Jesus, ela diz assim, o que foi que ele fez? Aí ele diz assim, mas tu já era uma pessoa boa? Você não, mas eu reconheci o meu pecado. Mas não sei o quê. E aí vai fazendo um monte de perguntas. Tem hora que você diz assim, rapaz, tá querendo servir a Jesus também? Bora lá comigo no domingo. E aí é o que ele está fazendo aqui. Chegou uma hora que ele perde a paciência. No versículo 27, eu já disse para vocês, vocês não entendem, por que vocês querem ouvir outra vez? Porventura, vocês querem também tornar discípulos dele? E aqui isso toca profundamente naqueles homens, né? Na vaidade daqueles homens. Aqueles homens dizem, não quero, nós já temos um Senhor. Nós já somos discípulos de Moisés. Discípulo dele é tu, nós não. A rapidez com que alguém rejeita Cristo, às vezes é impressionante. É assustador como um coração longe de Deus tem facilidade de rejeitar Deus. Se esses homens abrissem sua visão espiritual por 3 segundos, eles cairiam desesperados cada vez que lembrassem quando rejeitaram Cristo como Senhor. O homem respondeu, nisto é de estranhar, a discussão continua, até que chega no ponto crucial, no versículo 32. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença.
Se este homem não fosse Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram. Está correto o que o irmão cego falou? Irmão, porque ele é crente a partir daqui, né? Está correto? Está correto. Desde que o mundo é mundo, só quem fez alguém voltar a enxergar foi o Senhor. Se você ouvir um testemunho de alguém assim, dizendo, o pastor fulano de tal fez alguém ver, ou é mentira, ou continua sendo o Senhor através das suas mãos ou da oração. Mas desde que o mundo é mundo, Ele, Cristo, é o único que pode abrir os olhos aos cegos. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. E aí de novo o coração dos fariseus se endurece. E retrucaram, tu és nascido todo em pecado, e nos ensinas a nós, e o expulsaram. O que é que isso revela sobre esses homens? A altivez, a prepotência deles. Quem é você para nos ensinar alguma coisa? Quem é você para falar de Deus para mim? Eu sou um pastor. Quem é você para vir me dizer o que é salvação e quem é Cristo? Você nasceu ontem, menino. Fui eu quem te criei. Eu botei papa na tua boca. Agora tu vem falar de Deus. Eu te criei na religião correta. E a arrogância do coração endurecido se revela sempre que alguém se percebe necessitado do Salvador. Só há duas respostas ao Salvador. Ou você se dobra em humildade diante dele e diz, eu preciso dele, porque eu sou um pecador que necessito da graça de Deus. Ou você vai se levantar no oposto de humildade, né? Arrogância, orgulho, e dizer assim, eu lá preciso disso. Não há outra resposta. E aí a pergunta é para você. Se essa história tivesse acontecendo na sua vida, quem é você? É o cego que passou a ver? Ou você continua sendo o cara que acha que enxerga? E que só revela que a cegueira espiritual sua é tamanha que você não consegue enxergar quando Deus está na sua frente? Só há duas opções nessa história para você. Ou você é um cego que agora vê, porque o Senhor, a figura do Senhor cuspir no chão, né? Faz com barro e tocar nos olhos desse homem. A maior parte dos comentaristas vai dizer que isso aqui é como se fosse o Senhor relembrando a criação. No momento que ele faz do pó da terra o homem, é como se como se Cristo estivesse apresentando uma nova criação, fazendo desse homem uma nova criatura, através desse gesto, né, de mexer com barro e criar olhos. Ou você é alguém regenerado, que o Senhor criou de novo, gerou novamente, e ele não é mais só o seu criador, mas ele agora é seu Senhor, seu Pai, seu amigo, ele habita em você por meio do seu Espírito Santo. Ou você é como esse fariseu, confiante da sua religiosidade, confiante na sua sabedoria, confiante no que você aprendeu dos seus pais, confiante na lei de Moisés, e que nada mais lhe convence de que Cristo é superior a tudo isso. E aí talvez o cego da história seja você, como eram os fariseus aqui. Versículo 35. Ouvindo Jesus que eu tinha expulsado, e aí o homem paga o preço. Dizem que aqui foi o primeiro momento, e talvez por isso que João está citando essa passagem, é o primeiro momento em que a sinagoga rompe com os cristãos. É o primeiro momento de uma coisa que vai acontecer cada vez mais no livro de Atos, em que você vai ver alguém sendo expulso da sinagoga por confessar Jesus Cristo como Salvador. Por olhar para Jesus e dizer assim, ele é de Deus, e pagar o preço da sua confissão. Confissão, irmãos, confessar Cristo como Senhor, nós já falamos sobre isso. Às vezes tem preço, custa muito para nós, mas é um preço que vale a pena. Ele pagou um preço muito maior para que nós pudéssemos enxergá-lo como Senhor, para que nós pudéssemos abrir os nossos olhos e ver, e para que nós pudéssemos então ter paz no nosso coração, enxergar
e sermos libertos dos nossos pecados. Então, esse homem é expulso da sinagoga, mas ele não está só, porque Jesus tinha prometido, né? Jesus prometeu que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Do mesmo modo que acontece com esse homem, acontece com todo cristão. Ainda que Jesus disse, né? Não há ninguém que perca pais, casas, bens, por amor de mim, que não receba 100 vezes mais. O Senhor estava com o seu povo, o Senhor continua conhecendo o seu povo, o Senhor sabe quem são aqueles que têm padecido e sofrido por causa do seu nome. E ele vem ao encontro desse homem e pergunta: crês tu no Filho do Homem? O cego não tinha visto Jesus ainda, né? Não sabia ainda como era o rosto do Senhor. Porque o Senhor fez e ele saiu para lavar. Quando voltou, Jesus não estava mais lá. E então o homem disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Salvação é por meio da fé. Creia e você será salvo. O carcereiro, diante de Paulo e Barnabé: o que é que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Desde que o mundo é mundo, a salvação é pela fé. Não há outro meio que um homem possa se chegar a Deus que não por meio da fé. Ninguém é salvo porque é filho de crente, ninguém é salvo porque é fariseu, ninguém é salvo porque é evangélico, ninguém é salvo pelas suas ofertas, ninguém é salvo por nenhum outro caminho que não seja Cristo, e ninguém recebe Cristo que não seja pela fé. Ele creu. E o que acontece com todo mundo que crê no Senhor? Adora o Senhor. No momento que nós cremos, nós nos tornamos adoradores. Eu acho que essa é uma das coisas mais maravilhosas da fé. É que no momento que nós cremos no Salvador, já não há outro altar, ou já não há outro ídolo no altar da nossa vida. Automaticamente nós nos rendemos e adoramos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele passa a ser o objeto da nossa adoração, ele passa a ser o objeto da nossa veneração. Não entra na minha cabeça essa ideia de que alguém possa, ao mesmo tempo, adorar a Cristo e venerar santos, e venerar outros deuses, e ter relação com outras pessoas como intermediário. Quando alguém conhece Jesus Cristo se torna tudo em sua vida, e ele passa a ser um adorador de Jesus Cristo, e somente de Jesus Cristo. Esse homem se dobra e adora ao Senhor. Alguém pode dizer, mas adoração é sacrifício. Esse homem está sacrificando nada. Esse homem está adorando, exaltando o Senhor, reconhecendo em Cristo aquele que lhe fez ver, enxergar e lhe dar uma nova vida. E aí Jesus aplica então essa mensagem para aquele homem e para os fariseus ao seu redor. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Texto duro, como as palavras de Jesus geralmente são. O que Jesus está ensinando aqui? E que eu acho que caminha para a nossa aplicação final. A gente volta para aquela pergunta: quem é você nesse texto? Você é alguém que se reconhece como alguém que vê? Ou você é alguém que reconhece como alguém que cego andou, vagou perdido, longe do Salvador? Se você é desses que não via e que reconhecia que nada via, o Senhor veio para lhe dar visão. E para que você que andava em trevas pudesse ver a luz de Cristo e sair das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas se você faz parte do grupo que acha que vê, que se gaba do seu conhecimento, que sobe no pedestal do conhecimento científico, ou que acha que religião é coisa de quem é fraco da cabeça, de gente besta que é enganado por pastor,
Se você acha que ser cristão é coisa de gente que não tem conhecimento suficiente para olhar para esse livro e perceber que esse livro foi manipulado na Idade Média pela Igreja Católica e o Concílio de Nicéia juntou os livros que ele queria para enganar vocês. Se você é desses orgulhosos e arrogantes, que acha que conheceu a luz, que é iluminado, Cristo veio para humilhar você e para que você seja cego. E na sua cegueira, você receba o desprezo do Senhor. Esse texto é duro, porque esse texto está dizendo que o Senhor veio para juízo e fazer com que esses que acham que são iluminados se tornem cegos. É o que Efésios vai dizer, que o diabo cegou-lhes os entendimentos, cegou-lhes o entendimento. Efésios ou 1 Coríntios, daqui a pouco eu descubro. Para que não vejam. 2 Coríntios capítulo 4. O Deus deste século cegou o entendimento. Esses homens estão cegos. E é o pior tipo de cego. Qual é? Que não quer ver. Quem é o pior tipo de cego? Aquele que não quer ver. O nosso ditado é muito correto nisso. O Senhor lhe oferece a oportunidade de ver. E eles não querem. Eles escolhem ser iluminados pelo seu próprio conhecimento. Pelo que eles chamam de minha verdade. Mas essa é a minha verdade. E cada um vai construindo a sua verdade como alguém que edifica uma casa sobre a areia. E um dia tombará. Romanos capítulo 1, versículo 21, diz que eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 4. Queria ler esse texto com vocês. 2 Coríntios, capítulo 4. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o vosso evangelho ainda está encoberto, é para que os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O que esse texto está dizendo é que há um grupo que está em trevas e há um grupo que a luz do Senhor brilhou sobre eles. E o grupo que está em trevas porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Mesmo o apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor não chamou muitos sábios desse mundo. Pelo contrário, e o Senhor fez isso para que das coisas loucas Ele pudesse revelar a sua sabedoria. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Desculpa, capítulo 3, versículo 18. Ninguém vos engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século,
Faça-se estulto para se tornar sábio. Faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, Apolo, Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Se a sua alma tiver que entrar em um dilema, eu fico com a minha sabedoria, ou eu me humilho diante da simples revelação, que parece uma coisa muito pequena, do tipo, creia em Jesus e será salvo. Isso é muito pequeno para a minha mente. A minha mente quer coisas maiores. Isso é um conhecimento de gente que não precisa nem saber ler para entender isso. Eu quero coisas mais profundas. E se você se percebe tentando confiar e segurar a sua vida na sua própria sabedoria, eu lhe convido e lhe exorto em Cristo Jesus para que você possa abrir mão da sabedoria segundo este mundo e abraçar a loucura do Evangelho. A loucura do Evangelho de um Deus que se apresenta em três pessoas. A loucura do Evangelho que mostra Cristo como plenamente homem e plenamente Deus. A loucura do Evangelho de um Deus que se revela por meio de palavras humanas e preserva a sua palavra em um livro. A loucura do Evangelho que diz que para você viver, você precisa morrer. A loucura do Evangelho que diz que o seu Deus, Criador do universo, se fez carne, nasceu de uma virgem. E a sua sabedoria disser que é impossível nascer de uma virgem. E a sua sabedoria disser que essa história é pequena demais para um homem, para uma mulher tão inteligente como você. Lembre que esse é o caminho da cegueira eterna. O caminho para que você enxergue quem é Jesus é um caminho em que você se humilha diante da loucura do Evangelho e abraça a verdade de um Deus que nasceu de uma virgem, de um Salvador crucificado, de um rei sem trono, de um Messias rejeitado pelo seu próprio povo. É esse aqui. É essa loucura simples que um menino de 3 anos entende, que um doutor de astrofísica rejeita. Escolha o caminho da loucura do Evangelho. Abandone sua própria sabedoria. Não se estribe, como diz a Bíblia, no seu próprio entendimento. Mas aprenda humildemente a se submeter a Cristo Jesus e à loucura do Evangelho. Os fariseus, quando viram Jesus falando isso, disseram: acaso também nós somos cegos? Alguém dirá: quer dizer que tu, que se formou no Mobral, sabe mais do que eu, que sou doutor? É mais ou menos isso. Macho, tu fala tauba. Tu fala tauba. E tu quer saber mais do que eu, que sou doutor? É isso que eles estão dizendo para Jesus. Aí Jesus olha para eles e diz assim: quem dera vocês fossem cegos. Quem dera vocês fossem cegos. Porque se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado nenhum. Mas como vocês dizem que estão enxergando, então vocês sabem do vosso pecado. Vocês têm uma responsabilidade ainda maior e uma condenação ainda maior está sobre vocês. Quem dera você não soubesse nem ler,
Para que quando você lesse a Bíblia, você dissesse assim: eu não entendi nada. Quem dera se o problema de vocês fosse falta de entendimento. Mas como vocês dizem que são sabidos, então a condenação de vocês é ainda maior. Porque se o cara que fala tauba conseguiu crer no Senhor Jesus Cristo, você que fala 8 idiomas e consegue ler a Bíblia em todos eles, deveria saber ainda mais. Pois sobre você está o juízo ainda maior. Quem é você nessa história? Eu quero ser o cego que vê. Eu prefiro ir para o céu falando tauba, espiritualmente falando, do que padecer no inferno dizendo tábua, 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 e o fogo queimando sobre a minha alma. Quem quiser ser grande, se faça como uma criança. Jesus disse isso, né? Você quer ser grande no reino de Deus? Se faça como uma criança. Se faça como aquele que nada sabe e que precisa aprender do Senhor. Se faça como aquele que não vê e precisa que o Senhor abra os seus olhos. Se faça como o louco que o Senhor precisa receber e lhe dar a verdadeira sabedoria. Não sustente a sua fé em quem você é, na sua religião, no seu conhecimento e na sua capacidade de entender Deus. Se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, para que em seu tempo ele vos exalte. Amém? Vamos orar, pedir que o Senhor possa derramar graça sobre nossas vidas. Ficar de pé, irmãos, vamos cantar esse último louvor juntos. Senhor,